Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula. Hoje eu vou falar sobre o cineasta norte-americano Stan Brakhage, mas antes de entrar no trabalho fascinante de um dos cineastas, que eu acho que é o diretor mais isolado de todos desse curso, eu te convido a assistir às aulas anteriores, porque esse é um curso linear. Cada cineasta e teórico que a gente estuda aqui influencia a obra do próximo ou de um outro que também está incluído no curso. Então é muito importante para você obter o máximo aproveitamento desse curso que você veja todos os vídeos. Então, falando nisso, eu já quero começar situando o Brakhage com relação a um diretor que a gente já estudou, o Vertov, que foi assunto da nossa terceira aula, da nossa segunda aula. A última foi do Eisenstein. Então, Vertov, né, como a gente viu, era um diretor para quem o cinema era uma possibilidade de participar da construção do novo mundo, né, do mundo do comunismo, da nova sociedade, do novo homem. E o cinema possibilitava uma decifração do mundo através da objetividade que ele proporcionava como nenhum outro instrumento. Para o Brakhage, o cinema vai representar algo muito oposto a isso. Para ele, o cinema é uma possibilidade de uma visão interior, não exterior, de uma visão mais profunda. Vamos ver o que o Jacques Aumont diz a respeito desses dois cineastas no seu livro As Teorias dos Cineastas. Vertov esperava ver de maneira absoluta e definitiva aquilo que o mundo exterior, e apenas ele, pode oferecer de real. Stanley Brakhage, ao contrário, cujos filmes são quase que exclusivamente uma exploração variada do mundo interior, propôs da visão uma definição completamente voltada para dentro. O cinema não confiou o suficiente na visão e confiou demais na vista, reforçando uma antiga tendência no Ocidente de todas as artes de imagens, coladas ao visível externo. Resultado, tornou-se difícil dar origem a visões fílmicas, voltar no cinema a essa visão nativa, que talvez seja a da criança, antes que a linguagem exerça sua coerção sobre ela e a faça reconhecer tudo antes de conhecer. Isso é fantástico, isso vai ser, essa questão da criança é uma metáfora, talvez a metáfora mais importante do trabalho do Brakhage. A gente vai ver como que ele aborda isso no texto Metáforas da Visão, que é um texto espetacular, é um dos textos mais originais e estimulantes que eu já li sobre cinema. Então é muito importante que você acompanhe até essa parte da aula. Eu sei que esse cineasta ele é menos acessível, é um cineasta experimental, os filmes dele são radicalmente diferentes de todos os outros que a gente está estudando aqui, porque ainda que os outros tenham suas diferenças, de antirrealismo, de realismo, de montagem, de fluxo de tempo, eles ainda assim estão preocupados com narrativa, pelo menos em alguma medida, né? Talvez o Vertov, ainda que seja muito diferente do Brakhage, seja o mais diferente entre esses outros, mas todos eles diferem bastante do Brakhage. E o Brakhage ele vai entrar no mundo do cinema como um diretor muito isolado, fazendo filmes experimentais com 8mm, 16mm, trabalhando sobre a própria película, sobre o celuloide. Ele tem um tipo de trabalho muito artesanal e ele vai estar envolvido com o cinema underground americano. Ele é estudado no contexto do cinema underground americano, no qual ele vai ficar mais familiarizado nos anos 50. Ele nasce nos anos 30 com o nome de Robert Sanders, é adotado, ele nasce em Kansas City, no Missouri, é adotado e renomeado com o nome de sua nova família, né? Com quem ele cresce em Denver, no Colorado. Em 54, com educação incompleta, Brakhage se muda para Nova York, onde conhece diversos outros artistas, como a Maya Deren, grande diretora
referência máxima do cinema underground, muito influente no cinema de David Lynch, por exemplo, que também tem muitas relações com o surrealismo, principalmente no seu filme mais famoso, que está disponível aqui no YouTube, o Tramas do Entardecer. Assiste Cidade dos Sonhos, Mulholland Drive, do David Lynch, e depois assiste esse curta-metragem para você ver como que é essa influência muito feliz assim, da Maya Deren no trabalho do Lynch. E também outros, né, como Jonas Mekas, que é o grande cineasta independente underground dos Estados Unidos, que ele vai, junto com outros, integrar um grupo, né, que ficou conhecido como New American Cinema, que vem antes da Nova Hollywood, né, e influencia a Nova Hollywood, o novo cinema americano. Também, né, conhece e colabora com outros artistas, como o pintor e também cineasta Joseph Cornell e o músico John Cage. Ele, inclusive, mora um tempo no apartamento da Maya Deren e tem um contato muito próximo com esse pessoal da vanguarda. O Jonas Mekas, né, como eu disse, é uma das principais referências do cinema underground independente norte-americano. E em 1960, fazendo aqui um parênteses, porque eu acho legal situar, porque muita gente não conhece esse grupo, então eu estou aproveitando a aula do Bracket para fazer um pequeno parênteses para situar o pessoal do New American Cinema. Em 1960, na revista Film Culture, que era editada pelo Jonas Mekas, eles vão publicar uma declaração que eu até imprimi aqui para trazer para a aula, que é muito interessante. Essa tendência de grupo de vanguarda é algo muito peculiar dos movimentos artísticos do século XX. Já no século XIX a gente vê isso. É algo que começa com o romantismo de Iena, primeiro grupo que tem essa ideia de autoria até dissolvida entre os seus membros, né, em alguns textos e trabalhos, mas que se organiza e se afirma como um grupo, com um ponto de vista único e certas propostas estéticas. Isso vai estar presente nos movimentos de vanguarda da arte no século XIX e no século XX, e também nos próprios movimentos de cinema, né, na arte. Obviamente, a gente tem o surrealismo, o impressionismo, o dadaísmo. No cinema, a gente vai ter os movimentos desde expressionismo alemão, neorrealismo italiano, cinema novo brasileiro, nouvelle vague francesa, e por aí vai, né? Mas o New American Cinema é um menos explorado. Então eu vou ler um pouquinho desse manifesto deles, né, dessa declaração, que é a primeira declaração do novo cinema americano, o grupo, né? Acreditamos que o cinema é indivisivelmente uma expressão pessoal. Rejeitamos, portanto, a interferência de produtores, distribuidores e investidores até que nosso trabalho esteja pronto para ser projetado na tela. Eu vou ler só alguns trechos de destaque. São vários pontos em que eles esclarecem diferentes das propostas, né? Diferentes propostas do grupo. O novo cinema americano está abolindo o mito do orçamento, provando que filmes bons e internacionalmente vendáveis podem ser feitos com um orçamento de 25 a 200 mil dólares. Shadows, Pull My Daisy, The Little Fugitive são a prova. Shadows, do John Cassavetes, talvez seja um filme que você esteja familiarizado, que eu acho que é o que ficou mais famoso desses, que é um filme feito completamente no improviso, né? Até tem no final um letreiro, "This film was an improvisation", porque o John Cassavetes, famoso ator e diretor conhecido como o pai do cinema independente americano, mas como estamos vendo aqui, né, não era só ele, já tinha gente fazendo filme independente nos Estados Unidos, obviamente, muito antes, mas ele fez de um jeito bem sistemático, filmando na sua própria casa, orçando, trabalhava como ator, ele era um grande ator, ganhava o dinheiro como ator e investia no seu filme independente.
fez diversos filmes que foram para os principais festivais de cinema. Então, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o Cassavetes, eu vou colocar aqui no card. Então, já era algo que, nesse período, obviamente, né, desde o neorrealismo italiano, era uma realidade muito forte que havia esse desejo de organização, né, por parte dos seus realizadores. E nos Estados Unidos, isso vai se concretizar nesse grupo. O baixo orçamento não é uma consideração puramente comercial. Ele acompanha nossas crenças éticas e estéticas e está conectado diretamente ao que queremos dizer e a como queremos dizer. É triste o fato de que nossos filmes tenham que primeiramente estrear em Londres, Paris ou Tóquio antes de chegarem às nossas próprias salas. Ao nos unirmos, queremos deixar claro que há uma diferença básica entre nosso grupo e organizações tais como a United Artists. Não estamos nos unindo para ganhar dinheiro, estamos nos unindo para realizar filmes. Estamos nos unindo para construir o novo cinema americano. E o faremos juntamente com o restante dos Estados Unidos e com o restante de nossa geração. Crenças comuns, conhecimentos comuns, raiva e impaciência comuns nos liga. E também nos liga aos movimentos de cinemas novos do resto do mundo. Então essa efervescência, né, que a gente vê muito evidentemente nos anos 50 e 60 ao longo do cinema mundial, foi um momento extremamente rico, talvez o momento mais rico da história do cinema. Aqui no Brasil, né, deu origem ao cinema novo, a gente vai falar sobre isso na aula do Glauber, que é a sexta aula. E, bem, voltando ao Brakhage, né, isso vai influenciar naturalmente a nova Hollywood, que são os estúdios de Hollywood tentando incorporar essa renovação geral que o cinema experimentou no mundo e também com a necessidade de se reinventar por causa da televisão, por causa de vários fatores. Houve uma abertura muito benéfica para novos diretores, a geração do Martin Scorsese, Steven Spielberg, George Lucas, Woody Allen, Francis Ford Coppola, Brian De Palma, que chegaram já completamente absorvendo e consumindo as novas propostas cinematográficas do mundo inteiro, né? Do Oriente, do cinema europeu, então, e do New American Cinema, né? Inclusive o Scorsese, ele é um dos fãs do Brakhage, um dos admiradores, Scorsese e Terrence Malick, que também foi um cineasta emergente da nova Hollywood, que na Árvore da Vida, por exemplo, aquelas sequências espaciais lembram vários filmes do Malick, na forma que elas aparecem, né? E ele é um grande fã do Malick. E aliás, do Brakhage, ele é um grande fã do Brakhage, o Malick é um grande fã do Brakhage. O pessoal do South Park foi aluno do Brakhage também, quando ele deu aula em Colorado. Mas então, voltando ao Brakhage, ele evidentemente não estava preocupado com narrativa, nem com pensamento, nem com formalismo. Em muitos sentidos, ele estava preocupado com o próprio filme, apenas o filme, o celuloide e as possibilidades experimentais que esse meio proporcionava. E os seus principais filmes, entre eles estão Anticipations of the Night, que eu vou mostrar enquanto eu estiver lendo o Metáforas da Visão, alguns trechos desse filme. The Dante Quartet, que também é um dos filmes mais famosos dele. Dog Star Man, que consiste em mais de um filme. Ele fez, acho que mais de 350 filmes ao longo da sua filmografia. Ficou produzindo de modo bastante prolífico até os seus últimos anos. E o Jonas Mekas, inclusive, falava que Brakhage, em 61 ele falou isso, um ano depois da declaração do novo cinema americano, ele falou: Brakhage é um dos cineastas mais originais do mundo, possivelmente o cineasta mais original nos Estados Unidos. Ok. Então, para apreciar um filme do Brakhage,
uma chave valiosa é não tentar entender, é se permitir sentir, absorver as imagens, ser levado pelas imagens, pelas constelações visuais que aparecem. Como se você não tivesse uma noção cognitiva de tentar entender o filme de um ponto de vista lógico, como se você só tivesse sendo arrebatado por essas imagens, por essas cores, por esses raios de luz. Eu vou mostrar agora um filme do Brakhage antes da gente ler a sua teoria, que é, como eu disse, um dos textos mais fascinantes que eu já li, mais originais, mais estimulantes. Se você está gostando do conteúdo, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal caso você seja novo por aqui e queira receber semanalmente vídeos de cinema e vídeos de filosofia. O Pensamento do Cineasta ainda tem mais 4 aulas inéditas que eu faço melhor para lançar semanalmente aqui no meu canal, em geral nas sextas-feiras. Então é isso. Vamos agora ler Metáforas da Visão, esse texto maravilhoso do Stan Brakhage. E assim, ele estava em busca, como eu falei, de uma visão inocente, pré-cognitiva, como a de um bebê. Esse é o texto em que ele articula essa sua famosa metáfora. Começa assim: imagine um olho não governado pelas leis fabricadas de perspectiva. Um olho livre de preconceitos da lógica da composição. Um olho que não responde aos nomes que a tudo se dá, mas que deve conhecer cada objeto encontrado na vida através da aventura da percepção. Quantas cores há num gramado para o bebê que engatinha, ainda não consciente do verde? Quantos arco-íris pode a luz criar para um olho desprovido de tutela? Que consciência das variações no espectro de ondas pode ter tal olho? Imagine um mundo animado por objetos incompreensíveis e brilhando com uma variedade infinita de movimentos e gradações de cor. Imagine um olho antes de no princípio era o verbo. Ver é fixar, contemplar. A eliminação de todo o medo está na visão, que deve ser o alvo. Uma vez a visão doada,
aquela visão que parece inerente ao olho da criança, um olho que reflete a perda da inocência de forma mais eloquente do que qualquer outra característica humana, um olho que desde cedo aprende a classificar percepções, um olho que espelha o movimento do indivíduo em direção à morte pela sua crescente incapacidade de ver. Não se pode nunca voltar atrás, nem mesmo na imaginação. Depois da perda da inocência, somente o conhecimento total pode nos compensar. Mesmo assim, sugiro uma busca de conhecimento fora da língua, baseada na comunicação visual, solicitando a evolução do pensamento óptico e confiando na percepção, no sentido mais profundo e original da palavra. Suponha a visão do santo e a do artista como uma capacidade ampliada de ver, vidência. Eu acho que isso ele herda de Schopenhauer, é um pensamento comum a alguns românticos, e né, essa aproximação do artista e do santo como videntes, capazes de ver o geral no particular. Acho que ele também coloca o filósofo entre essas pessoas com essa capacidade, eu não tenho certeza. Deixe a assim chamada alucinação penetrar no reino da percepção. Não importa que a humanidade encontre sempre uma terminologia depreciativa para tudo aquilo que não parece ser imediatamente útil. Aceite as visões oníricas, devaneios ou sonhos, como aceitaria as assim chamadas cenas reais. Dê espaço para a percepção real das abstrações que se movem intensamente quando pressionamos as pálpebras fechadas. Lembre-se, você não é afetado apenas pelos fenômenos visuais de que tem consciência. Procure sondar em profundidade todas as sensações visuais. Mesmo que atualmente o desenvolvimento de uma compreensão visual esteja praticamente abandonado, não há razão nenhuma para que o olho de nossa mente fique amortecido logo após a infância. Vivemos numa era que não possui nenhum outro símbolo para a morte, exceto a caveira e os ossos em estágio de decomposição. Uma era que vive de medo, da anulação total, amedrontada pela esterilidade sexual e ainda assim incapaz de perceber a natureza fálica de cada manifestação autodestruidora. Uma era que procura de forma artificial se projetar materialisticamente no espaço abstrato e se realizar mecanicamente, porque se tornou cega a quase toda a realidade externa ao alcance da vista e também a consciência orgânica, até mesmo das propriedades dinâmicas da percepção. As pinturas mais antigas descobertas nas cavernas demonstram que o homem primitivo compreendia melhor o fato de que o objeto de medo deveria ser materializado. O fato de que o objeto de medo deveria ser materializado. Toda a história da magia erótica é uma história de possessão do medo através de sua apreensão. Se a indagação visual limite voltou-se para Deus, isto resulta daquela sabedoria humana mais profunda. Não pode haver um amor definitivo onde há medo. No entanto, hoje em dia, quantos de nós ainda pelejamos para conseguir uma percepção mais aguda de nossos próprios filhos? O artista tem sustentado a tradição do ver e do visualizar através dos tempos. Hoje, são poucos os que dão um sentido mais profundo ao processo de percepção e que transformam suas ideias em experiências cinematográficas em busca de uma nova linguagem possibilitada pela imagem em movimento. Criam exatamente onde o medo antes dele gerou a necessidade maior. Estão essencialmente preocupados e lidam imagisticamente com nascimento, sexo, morte e a busca de Deus. Nesse final, Braque está também descrevendo a si próprio. Ele falava que a sua obra, as suas maiores preocupações eram nascimento, morte, sexo e busca de Deus. E é incrível o texto, é brilhante. Eu não sei se ele é apenas isso, tudo que eu tenho do Braque está na experiência do cinema, mas só é incrível como que nessas 2 páginas ele consegue condensar um pensamento tão original e tão profundo
sobre o cinema e tão importante também para que o cinema não seja muito do mesmo. Então, esse olho não governado eu acho que, o conceito mais importante do seu trabalho, e essa busca, essa libertação do olhar, da nossa percepção como um todo, não só dos nossos olhos, não só da vista, mas uma visão integral com todo o nosso ser. Ele, ainda que temporariamente, liberta a nossa percepção desse condicionamento excessivo, da nossa categorização incessante a qual estamos habituados. Então, para o Brakhage, o realismo tão discutido e tão explorado ao longo de toda a cultura, ao longo de toda a história da cultura cinematográfica ocidental, é apenas mais um truque, como vários outros que o aparato possibilita. No seu outro texto que está presente nessa antologia, ele fala, chamado A Câmera a Olho, nesse segmento ele explora a sua visão da história do cinema, fala de diferentes diretores, principalmente Georges Méliès, que foi um importante mágico e cineasta do final do século XIX e começo do século XX, fez filmes aí no nascimento do cinema. Ele diz até aqui nesse texto que atribui-se ao Méliès o primeiro corte da história, e Méliès fazia vários truques com a imagem de dissolução, de desaparecimento, né, de corte brusco, de jump cut, já ali quando o cinema tinha acabado de nascer. E Martin Scorsese até fez o filme A Invenção de Hugo Cabret, que é uma homenagem ao Georges Méliès. Os filmes do Méliès estão disponíveis aqui no YouTube. O seu mais famoso, A Viagem à Lua, está disponível. Então, se você ainda não conhece, é uma referência muito importante. E o Brakhage, ele gosta muito do Méliès, porque ele foi sempre experimentando com o meio. Ele é um dos inventores da ficção científica no cinema, se não o inventor. E usava várias técnicas, vários truques com seus cenários também. É um artista fascinante. Mas aqui, nesse texto, ele expõe um pouco mais da sua crítica ao realismo, da sua crítica a esse cinema petrificado, estagnado, que é muito do mesmo, explorando apenas um aspecto das suas possibilidades de linguagem. Mas ele nem está preocupado com isso, com linguagem, com formalismo. Ele está preocupado com a visão do artista, as imagens, com uma libertação, com uma inocência, com uma percepção dos fenômenos da natureza
das luzes e das cores inocente, que seja semelhante à de um bebê que caminha num gramado sem saber o que é o verde. Vamos ler um pouco então. A imagem cinematográfica sem bases religiosas, sem catedral, sem forma artística, inicia sua busca por Deus, sua busca de Deus. Aqui o único perigo é aceitar uma herança arquitetônica das 7 artes categorizadas, estas que são seus pecados, fechando seu círculo estilístico. Lembra da primeira aula, onde a gente falou de Germaine Dulac, Jean Epstein e o quadro evolutivo do Ricciotto Canudo, que foi quem definiu esse termo, 7ª arte para o cinema e que fez a sua hierarquia? Então, eu falo que é um curso linear. Aqui o Brakhage está se reportando diretamente a esse pessoal e a essa tendência na história da teoria cinematográfica. Resultado 0. Negue a técnica, pois o cinema, tal como a América, ainda não foi descoberto. Deixe estar o cinema, ele é algo que vem a ser. E aqui, em algum lugar, temos um olho, falo por mim mesmo, capaz de qualquer ato de imaginação, a única realidade. E exatamente ali temos a câmera-olho, a limitação, o mentiroso original. Então, para ele, a visão é mais do que essa câmera-olho, do que essa categorização, do que esse colocar coisas em caixa que a gente está muito habituado a fazer desde muito cedo. E ele empreende uma espécie de resgate dessa percepção pré-cognitiva para o espectador, ainda que por 5 minutos, meia hora, 1 hora, na duração do filme, ainda que nem durante o filme inteiro, ainda que você se veja tentando entender o filme. É que nem meditar, quando você tenta esvaziar a cabeça, os pensamentos vêm e é uma dificuldade. E assim como assistir a um filme do Brakhage é uma dificuldade, porque ele necessita de um esforço invertido, né? De um esforço para não se esforçar para entender o filme, que é uma coisa que a gente já faz no automático. Pode-se filmar com a câmera na mão e herdar mundos de espaço. Pode-se subexpor e superexpor o filme. Podem-se usar os filtros do mundo, como a neblina e as chuvas, luzes desajustadas, coisa que ele faz em diversos de seus filmes. Muitas possibilidades que são muito pouco usadas pela maioria. Néons com temperaturas neuróticas de cor, lente que nunca foi desenhada para uma câmera, ou mesmo uma lente que o tenha sido, utilizada porém em desacordo com as especificações. Ou pode-se ainda fotografar 1 hora após o nascer do sol, ou 1 hora antes do poente, naquele período tabu maravilhoso quando nenhum laboratório garante nada. Ou pode-se sair à noite com um filme especial para a luz do dia, ou vice-versa. O cineasta pode se tornar o mágico supremo, com chapéus cheios de todos os tipos de coelhos conhecidos. Pode, com uma coragem incrível, tornar-se um Méliès, aquele homem maravilhoso que iniciou a arte cinematográfica na magia. Méliès, porém, não era um bruxo, curandeiro, sacerdote ou feiticeiro. Ele era um mágico de palco, típico do século XIX. Seus filmes são coelhos. Pergunte a qualquer criança sobre o seu desenho e ela defenderá a realidade daquilo que você vê como garrancho. O absoluto realismo da imagem cinematográfica é uma invenção humana. Se o olho fosse mais sensível, perceberia a cada segundo da projeção o truque dos 24 quadros. Isso é muito interessante. Imagina se a gente conseguisse ver ali as interseções entre um plano e outro, os intervalos. Não quero usar o intervalo do vocabulário do Vertov, mas aqueles pedaços que não é que é um milésimo de instante da transição de um fotograma para o outro. Imagina se o olho conseguisse perceber isso. Se o olho fosse mais sensível, perceberia a cada segundo de projeção os truques dos 24 quadros, com igual número de intervalos negros. Para cada frame, você ter um frame em preto. Que filmes incríveis poderiam ser feitos por tal olho? Ele já está pensando nas possibilidades de experimentação e realização.
O absoluto realismo da imagem cinematográfica é uma ilusão do século XX, essencialmente ocidental. Meu sonho é com a câmera misteriosa, capaz de representar graficamente a forma de um objeto depois de ele ter sido removido do espaço do registro fotográfico. O absoluto realismo do cinema é uma não realizada, logo potencial magia. Porque também a própria visão humana não é um realismo do ponto de vista objetivo, multiperspectivista. A gente não tem como saber como que uma abelha enxerga. A gente tem como ter alguma ideia com estudos, ciência, né, de ultravioleta, infravermelho, preto e branco. A gente pode até considerar a visão de outros animais, como o cachorro, a visão em preto e branco, como inferior, mas imagina em que outros sentidos a sua visão pode seletivamente ampliar a sua percepção para outras áreas que a gente não está familiarizado e que a gente não tem a possibilidade de exercer nós próprios. Então, Brakhage, nesse texto, ele também, em outros momentos que eu não li, fala muito sobre isso, sobre as outras percepções e sobre outros tipos de experimentação em linguagem que o filme pode possibilitar e que deveriam ser mais usados. Mas a gente tem toda essa questão que, desde o princípio, já limita, né? Por causa da tendência comercial de certos tipos de filmes e da tendência underground de não ser exibido, das pessoas não terem interesse, de não dar bilheteria, de filmes mais experimentais com novas propostas. Então, isso é uma questão muito complexa. E o vídeo não é sobre isso, mas espero que tenha dado para aproveitar essa introdução ao cinema do Brakhage. E ele fala bastante também de algo muito interessante. Quando você fecha os olhos, você não vê exatamente um preto, você tem matizes, você tem luzes, raios, estímulos luminosos que aparecem. É quase como um filme do Brakhage isso. E ele fala também, permita-se fechar os olhos e assistir ao filme que é projetado com as suas pálpebras fechadas. Para concluir a aula, eu vou ler a visão do Ismail Xavier sobre o Brakhage, que ele coloca aqui na sua introdução para uma das sessões do livro. E, aliás, esse livro, assim como as teorias dos cineastas e a sétima arte, um culto moderno, estão disponíveis para compra. Tem um link na descrição, se você quiser comprar os livros da bibliografia do curso. Para Brakhage, há conflito aberto entre o linguístico e o visual. Há um processo repressivo de séculos de educação pesando sobre nossa relação com o visível. A educação nos ensina a não ter consciência e a não levar na devida conta o que vemos. O seu cinema é um compromisso radical com a recuperação da sensibilidade visual. Recuperação da sensibilidade visual, né? Em todos os seus aspectos, em toda a riqueza das imagens, visões, que se abrem para um olhar atento e liberto. O cinema de Brakhage é a instância de um olhar para dentro, de um encontrar na subjetividade as visões mais verdadeiras bloqueadas pela grade cultural. Fazer cinema é reconstruir a experiência pessoal do ver em todos os seus níveis, usando a câmera como mediação, como extensão do olhar e do corpo. Brakhage vê no próprio cineasta a fonte de inspiração para as revelações que se expressam no reino do visível que se inaugura. É dentro de si que o artista deve procurar o que é válido universalmente. Se o olhar integral é uma viagem que nos lança numa relação mais íntima com o cosmos, sua metafísica implica a concepção da imagem como o veículo supremo da verdade e a concepção do cinema como um instrumento de passagem da visão interior
para as formas exteriores. Muito obrigado. Deixo vocês com mais um curta-metragem de Brakhage, The Wonder Ring.